Nós vamos iniciar o nosso estudo, nossa reflexão do livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje, em sua quarta parte, estamos fazendo com André Luiz, nessa leitura, uma reflexão sobre a preparação de espíritos a fim de trabalharem nas regiões mais tenumbrosas, nas regiões onde normalmente é requisitado de cada um de nós um maior preparo moral, intelectual, abnegação, renúncia e até sacrifício. Nas reuniões anteriores, nós fizemos referência ao Templo da Bênção, um templo do qual essas expedições ou esses expedicionários vão a fim de treinarem, a fim de receberem várias instruções. Nesse caso, na quarta parte, nós já estamos com muitas orientações feitas em capítulos anteriores. Por exemplo, existem 3 grupos com 4 expedicionários, dentre os quais um dos grupos o André Luiz frequenta, está junto com um padre ou com um ex-padre e com uma enfermeira. E também nós vamos encontrar da mesma forma mais 2 grupos em que existe uma líder chamada Simprônia, existe um outro líder num segundo grupo chamado Nicanor. O líder do grupo em que André Luiz está é o Jerônimo. A Simprônia vai fazer um trabalho junto às crianças órfãos aqui na crosta terrestre. O Nicanor, ele vai fazer um trabalho junto aos irmãos nossos em desequilíbrio mental nos sanatórios. E o Jerônimo acompanhará processos desencarnatórios. E nesse momento, o orientador é o espírito Cornélio. E a partir daí, o Cornélio vai dando algumas instruções, aqui conforme escrito na obra. Desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, nós fomos a fundo para que nós pudéssemos evitar um velho hábito daqueles seres que procuravam o templo da bênção sem disciplina. E nesse momento ele vai explicar, dando as suas instruções para esses expedicionários. Ele diz o seguinte: alguns dias gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade da limpeza interna do pensamento e a abolição do horrível costume de tentar suborno da divindade com falaciosas promessas. Veja bem, o nosso irmão que está dando, é o Cornélio, né? Ele é um espírito de muita evolução. Ele está chamando a atenção da organização do Templo da Bênção. Esses grupos que fazem parte dessas expedições estão recebendo essas orientações, dentre as quais ele explica que muitas vezes nós gastamos muito tempo, gastamos tempo que eles ensinando reverência devida ao Senhor, vamos ter respeito a Deus, necessidade de limpeza interna do pensamento através de um processo de reflexões pelas percepções de como estão os nossos pensamentos, e nós fugirmos, né, daquele costume de tentarmos barganhar com Deus, que é o suborno da divindade, com promessas. Iniciamos a aplicação de medidas retificadoras. Então ele está dizendo as regras que foram colocadas no templo para esses expedicionários. Interessante que foram colocados ou instalados, que ele chama de registros vibratórios, assinalando a natureza das palavras em movimento, ou seja, desde a instalação desses registros vibratórios, ficou mais fácil a identificação daqueles que transgridem, os chamados infratores, né? Pensamentos impuros, barganhas com Deus, aqueles que nos saltam com aparência de transformação moral. E isso faz com que eles não possam entrar, sobretudo na chamada Câmara de Iluminação
onde são realizadas as orações, as preces. Então, esses tipos de equipamento, é um aparelho mesmo, registro vibratório, ele veda a entrada nessa câmara de iluminação no templo da bênção dos seres que estão apenas com aparente transformação moral. Cornélio acrescentou ainda o seguinte: cremos desnecessária qualquer menção ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Voltando ao templo da bênção, voltando esse equipamento instalado de captação de vibrações e esse reduto de preces, evidentemente, umas pessoas que estiverem ali querendo fazer um trabalho, mas alimentando ideias de ódio, de maldição, de revide, de vingança, são imediatamente identificados naquele aparelho, identificador de frequência, né, de vibrações, e não têm acesso a esse ambiente mais restrito das orações. Compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado, diz André Luiz. Calamos-nos prevenidos quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Cornélio olhou fixamente um grande relógio que apresentava simbolicamente no mostrador a caprichosa forma de um olho humano de grandes proporções, em que 2 raios luminosos indicavam as horas e os minutos, e falou em tom fraternal: teremos a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Contudo, antes desse acontecimento, da visita desse ser de alta expressão hierárquica, nós temos ainda 1 hora, considerando o preito de amor que devemos aos que nos orientam do plano superior. Não convém emitir a nossa invocação de bênçãos nem antes nem depois do horário estabelecido. Estejam, pois, à vontade os cooperadores. Fixando o olhar nos 3, Semprônia, Nicanor e Jerônimo, o Cornélio acrescentou: enquanto me entendo particularmente com o chefe das missões, nós temos quase 1 hora para a troca de ideias construtivas, então podemos conversar aqui. Cornélio passou a dirigir de modo confidencial aos 3 orientadores, então ele chamou os 3 chefes das expedições, a Semprônia, que vai estar com crianças aqui na Terra, cuidando de alguns orfanatos, o Nicanor, que vai estar ligado a alguns sanatórios, e o Jerônimo, que vai acompanhar 5 desencarnações, ou 5 programações desencarnatórias, do qual o André Luiz faz parte dessa última expedição. E chamou os 3 para conversar com ele, dirigir as últimas palavras de uma forma confidencial, e deixou os demais do grupo, inclusive André Luiz, o padre, a enfermeira e os demais dos outros grupos, conversando entre eles, divididos em diversos grupinhos, travando conversações amigas. Padre Hipólito, qual o chamavam na intimidade, diz aqui o André Luiz, apresentou-me o assistente Barcelo, da turma de servidores que se destinava à assistência aos internados em sanatório. Então, no grupo que está sendo dirigido, nesse momento, por um outro membro, que não é o Jerônimo, né? Nós estamos aqui, são os 3. Nós temos o Nicanor, o Jerônimo e a Semprônia. E o Nicanor tem 4 que vão acompanhar eles. E dentre esses 4, diz o padre que o assistente Barcelo, que faz parte do grupo do Nicanor, apresentou para o André Luiz, né? esse Marcelo, né? E a partir do Barcelo ser apresentado a André Luiz, ele ficou sabendo que o Barcelo ele foi professor no Círculo Carnal e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob um novo prisma. Então o Barcelo, que faz parte da equipe dos expedicionários, são 4 em cada expedição, e o Barcelo faz parte da equipe do Nicanor, que vai fazer visita, ou vão fazer visita aqui na Terra, em sanatório. E o Barcelo foi professor na área da psiquiatria, na pós-graduação de psiquiatria, né? Mas agora ele está fazendo um estudo de psiquiatria sobre o novo prisma. Barcelo perguntou para o André Luiz: André, ele ficou sabendo o nome do André, né?
É a primeira vez que você integra uma expedição socorrista? O André Luiz disse que sim, é a primeira vez. E ainda disse o seguinte, o André Luiz: olha, eu tenho acompanhado diversas missões de auxílio na crosta terrestre, sempre na condição de estudante. E na condição de estudante, evidentemente, eu tenho nessas companhias, né, aprendido bastante, porque como estudante eu não tenho muitas possibilidades de colaboração direta. Então eu estou aprendendo, estou na condição de estudante mesmo. Isso o André Luiz respondendo ao Marcelo, que ele tem vindo à Terra em algumas expedições de socorro, mas apenas como observador. Ele está recebendo várias instruções, ele quase não tem uma interferência direta nessas excursões. O Marcelo endereçou a André um olhar cativante e observou: André, o trabalho beneficia sempre. Seguindo expedições de socorro, como aprendiz, eu tive ensejo de visitar por mais de uma vez 2 antigos e grandes sanatórios de alienados do Brasil. Então ele está explicando para o André Luiz que na condição de trabalhador, nessas expedições que visitam um sanatório, e ele que é professor de psiquiatria, que ele mais de uma vez esteve aqui em antigos sanatórios lá no Brasil, ele não diz em que estado. Vi de perto a extensão dos serviços reservados aos servos de boa vontade nessas casas de purificação e dor, os sanatórios. As atividades de enfermagem aí são, a meu ver, das mais meritórias, porque é muita renunciação, até muito sacrifício. Você está lidando com seres em processo extremado de psicopatias. E ele está dizendo que a atividade de socorro, ou essa atividade de enfermagem, na visão dele, né, são das mais meritórias. Sem dúvida, concordou o Marcelo. A loucura é um campo doloroso de redenção humana. Eu tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual. E asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos como um sanatório. E tem colhido muitos frutos novos decorrentes do seu esforço? Perguntou André. Sim, o Marcelo disse. Eu venho arquivando confortadoras lições nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. É uma conclusão que todas as pessoas atentas, todas as pessoas especialistas no campo de tratamento e enfermagem dos chamados portadores de transtornos psíquicos, transtornos mentais, que na realidade todos os transtornos de ordem mental, a origem é no próprio doente. Essas doenças não vêm de fora para dentro, elas nascem dentro da pessoa. E ele vai explicar aqui, mais adiante, de que essas doenças são doenças de longo curso, elas não surgem imediatamente, se instalam não. Elas já vêm até de outras encarnações. São verdadeiras manchas psíquicas ou energéticas, do qual vai se avolumando em função do pouco esforço que o doente faz para sair desses traumas provocados em vidas anteriores. Isso vai ampliando, vai mexendo com o subconsciente do ser e vai, a partir dessa aglutinação energética tóxica, fazendo com que ela perca a noção de cognição, ou seja, de centralização cognitiva, de realidade. Fica alienada, fica exatamente em estado de loucura. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. O que ele está dizendo? Que ele também está fazendo uma análise no campo da psiquiatria, embora ainda numa visão freudiana, digamos assim, que é meio materialista, mas aqui ele está estudando no mundo espiritual. Então ele está tendo uma visão mais ampla, como Bezerra de Menezes, na condição de médico, também o viu, os processos de transtornos mentais ligados também às perseguições espirituais, ligados também aos processos obsessivos. É tão grande a quantidade de doentes nesse particular
que não sobra outro recurso além da resignação. Continuamos, desse modo, a atender superficialmente, esperando, acima de tudo, a providência divina. Nos casos de perseguição sistemática, nos processos de possessão quase das entidades vingativas e cruéis, nós temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com imprevidência dos interessados, ou que vem do pretérito próximo ou remoto através de pesados compromissos morais entre ambos. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, está falando da interferência espiritual em uma simbiose de energias tóxicas de seres que se odeiam. Então, se o psiquiatra penetrasse nos segredos de semelhantes fatos, iniciaria uma aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos. Antes de qualquer recurso, por exemplo, antes de aplicar o que se aplicava na época, década de 40, a chamada hormonioterapia ou até mesmo a chamada o eletrochoque, André recordou os serviços de assistência a obsidiados que acompanhara atentamente e disse o seguinte: olha, particularmente o André falando, examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre o obsessor e o obsidiado. E o Barcelo acentuou: é a terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas antecedendo os comparsas na desencarnação tornam amedrontados ao convívio dos seus em face das sinistras consequências com que se defrontam além do túmulo. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando os processos de extinção do tônus vital. Quando existe essa sintonia por um processo de ódio, de aversão, de inimizade, de antipatia, de perseguições entre seres humanos, o desencarnado, quando gruda no encarnado, como ele diz assim, vicia-lhe o centro de força, são os chakras, são os 7 centros de força. Relaxando-lhes os nervos, ou seja, todo o sistema nervoso fica alterado. E também acaba extinguindo, né, o tônus vital, que é o fluido cósmico, que é o fluido vital. A pessoa vai enfraquecendo por indo se exaurindo o fluido vital, que é o que dá vitalidade ao corpo físico. Então, começa o processo de extinção do tônus vital, porque tem sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Então, esses espíritos desequilibrados promovem tudo isso, promovem a viciação dos chakras, relaxam o sistema nervoso e vão extinguindo exatamente o fluido vital, que é o que dá vida física. Sem fluido vital, o corpo não resistiria, né? O corpo se desintegraria. Exibem sempre quadros tristes, escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas, que tornam do alto incompassíveis gestos de intercessão e socorro urgente. Entretanto, eu observo que na atualidade, especialmente um outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, antes de eu desencarnar, faminto de novas informações referente ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Sigmund Freud. Isso quem está falando é o Barcelo, que eu disse, ele é um professor no campo da psiquiatria, foi médico também no campo da psiquiatria, foi um especialista de Freud, e ele começou trabalhando profundamente, né, o psiquismo da personalidade humana com base em Freud. Impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis, sob a minha observação direta, e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa
na investigação científica das causas no círculo dos fenômenos que examinava. Então ele era um psiquiatra, ele era um psicanalista, ele era uma pessoa que realmente versava para tratar pessoas com transtornos mentais, mas sempre fazendo exatamente análise e anotações dos efeitos. Fazia uma coleção de análise com seus registros, buscando apenas entender os efeitos, porque ele nunca conseguiu aprofundar para alcançar de uma forma mais tranquila e completa num processo investigativo das verdadeiras causas dos processos de transtornos mentais. Embora fosse um especialista, receitava remédio na época, inclusive utilizando a hormonioterapia ou eletrochoque, mas ele não, de alguma forma ele ficava na superfície da compreensão, tratando apenas dos efeitos, paliativamente. Um eletrochoque não vai tratar. Evidente, o eletrochoque, como muito, vai auxiliar, ou era antigamente, até está voltando outra vez, o uso em algum momento de eletrochoque, para que estimule determinadas substâncias neurotransmissoras, para que haja um equilíbrio, uma possibilidade de uma cognição mais centrada. E hoje voltaram a utilizar. Era muito utilizado antigamente, mas trazia muitas lesões também da forma como era utilizada. Hoje talvez não tanto. Discípulo espontâneo e distante de Freud, somente aqui, quando eu desencarnei, eu pude reconhecer os elos que faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e diversos desequilíbrios da mente. Então, só quando ele desencarnou, a partir do estudo que ele foi fazer, porque ele é professor, mas ele foi aprofundar um pouco mais e ele acabou reconhecendo exatamente de uma forma agora mais positiva a causa, né, as verdadeiras origens dos transtornos mentais, né, das origens das psicoses e de diversos desequilíbrios no campo da mente. Os complexos de inferioridade, que são termos de Freud, recalque, termo freudiano, a libido, são termos também freudianos, as chamadas emersões do subconsciente, termo também da tese de Freud, não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade regressa das experiências passadas. Então ele está dizendo que dentro dessa tese de Freud, que ele vai analisar os complexos de inferioridade, todos os tipos de complexos, a questão dos recalques psicológicos, as questões da libido, né, a explosão da libido, desequilíbrio, desvio, o mau direcionamento das forças da erótica, a questão das chamadas emersões do subconsciente, no fundo, não tem como causa apenas um mundo mental somado ao mundo físico nessa dualidade. Ele vai fazer uma análise de causa em que vai entrar aí um terceiro elemento. Então ele não vai ficar preso só como o Freud ficou, em mente e corpo. Ele fica preso a mente, corpo e agora espírito. Ele entra exatamente numa dimensão que Freud não entrou. O Freud não era espiritualista, o Freud trabalhou só com mente e corpo. Ele também, quando estudou psicanálise, ficava preso e não conseguia encontrar a causa. Ele foi encontrar a causa verdadeiramente dos transtornos exatamente a partir de uma análise que ele fez da nossa realidade transcendental pela reencarnação e como espírito que somos. E aí ele vai analisar essas características freudianas como sendo egressa, advinda, como tendo causa muitas experiências de vidas passadas, ou seja, entra um outro ingrediente nessa pesquisa aí, que é a reencarnação. Além da imortalidade, então você confirma a realidade na tríade espírito, mente e corpo. Você também vai levar em consideração, dentro do subconsciente ou da estrutura mental do ser humano, também as várias experiências após a morte. E dentro dessa realidade ele ampliou muito a visão dele. Do que o Freud ficou nesse tamanho, ele ficou bem grandão, porque ele começou a entender as causas, não ficou preso, porque o Freud tratou efeitos. O Freud não conseguia chegar às causas. Ele usou terminologias bonitas, né? Emersão subconsciente, recalque, desvio da libido, enfim, ele utilizou várias estratificações acadêmicas para explicar, mas só nos efeitos. O Freud não chegou às causas, nunca ele chegaria à causa, porque ele ficou preso, repito, na dimensão mente e corpo, mente e corpo. A sede da mente, o cérebro, e o corpo. Como é que um psiquiatra, um psicanalista, alguém que trata da psicologia humana,
ficando preso somente na dimensão mente e corpo, sem considerar alguma coisa que vai além da mente. Porque a mente, para Freud, é resultante das transformações bioquímicas do cérebro. E aí que vão dar exatamente os processos de reflexos ou de respostas da vida mental. Então, a vida mental fincada profundamente no físico, ou seja, na questão cerebral. E, de repente, ele, como professor, não, vai muito além do cérebro físico, infinitamente além do cérebro físico. É claro que existe um mundo mental, como resultante também das funções cerebrais, mas existe muito mais do que além do mundo mental, é o mundo espiritual, vamos dizer assim, o essencial, o transcendental, ou o que o Jung mais tarde chamou de self, que é um eu mais profundo, né? Não é um eu superficial, dual, mente e corpo, mas um eu muito mais profundo, que é um eu que ele chamou de self, que é exatamente o espírito, a nossa realidade espiritual. Então, esse psicanalista começou a analisar o ser humano de uma forma muito mais profunda, mas no mundo espiritual. Enquanto encarnado, não. Ele ficou preso apenas nos efeitos dos transtornos mentais na psicose. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças. Então, ele vai trabalhar... Quando falo subconsciência, o Freud não trabalhou subconsciente, ele trabalhou inconsciente. Então, o próprio Freud e o próprio Barcelo vai usar o termo inconsciente. Eu uso a palavra subconsciente. Que o ser consciencial ele nunca é inconsciente, nunca, não há possibilidade. Por que que não? Porque o código moral de lei está na consciência. Se o código moral de lei está na consciência, pode até ser bloqueado, mas não existe a inconsciência. Existe a subconsciência. Mas, independentemente de termo também, a subconsciência é de fato o porão dilatado de nossas lembranças. O que quer dizer isso? De que o mundo mental, no mundo mental, nós temos o consciente, talvez 5% nós utilizamos do mundo mental conscientemente, ou seja, é o que nós estamos aqui nos 5 sentidos, mas 95% das nossas lembranças estão arquivadas no subconsciente. 95%. É muito material que estão estratificado nesse mundo subconsciencial. E ali o repositório das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas escolhas, porque é do mundo subconsciencial, ou do nosso inconsciente, que estão exatamente os mapas cognitivos, ou seja, os mapas dos nossos aprendizados, que nós aprendemos em várias encarnações, na atual encarnação, que vão formando um mapeamento mental. Nesse mapeamento mental, que nós chamamos de mapa cognitivo, nós temos vários sistemas de crenças. E esses sistemas de crenças é que vão estabelecer, no contato com os outros, com a vida social, com a vida cultural, em cada encarnação, que vão estabelecer as nossas reações ou inações. Mas tudo como sendo um mapa cognitivo de muitos aprendizados, estão memorizados em nosso subconsciente, e também, além de todo esse material, nesses reflexos que nós temos no subconsciente, nós temos várias caixinhas de crenças. Ora as crenças limitantes, ora as crenças curativas. Na realidade, quase sempre são limitantes. Crenças limitantes, fincadas ao mapa cognitivo, ou seja, ao mapa dos nossos aprendizados, eles muitas vezes nos inibem muito. A pessoa que diz assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, eu sou um lixo, eu não dou conta, eu não valho nada, eu sou um burro, eu sou um imbecil. Todos esses tipos de adjetivações ele traz das crenças dele, ele acredita nisso. Ele acredita que realmente é um falido, que é um nada. Ele traz de onde isso daí? Do subconsciente dele. Subconsciente dentro dessa caixinha de crença. Ele acredita nisso. O convite é transformar essas crenças limitantes em crenças proativas. Seria o contrário. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. Isso é bastante proativo. No momento em que eu encontro em mim todo um processo de rearrumar todas essas crenças desarrumadas no subconsciente. Isso, claro que leva muito tempo e muitas encarnações, não é uma coisa tão simples. O que eu quero dizer é que quando a pessoa está em processo psicopatológico, de ordem mental, ela traz isso de muitas vidas. O processo de anomalia mental não surge numa encarnação. Ela já traz essa tendência de outras encarnações, porque estão tudo nos porões do subconsciente, que vão se dilatando em cada experiência em função dessas crenças limitantes. E a pessoa se sente um vazio existencial, um abandonado pelo universo, um abandonado por Deus e tal, e nessas coisas ela fica
ensimesmada em si, ou seja, mergulhada em si, não tendo capacidade de raciocinar o aqui e agora, mergulhado num passado, dentro do subconsciente, preso e escravo ao passado, sem vir para o presente para encarar a realidade. Então a subconsciente é o porão dilatado das nossas lembranças. Quem está ensinando é o Marcelo, da equipe lá do Nicanor, que vai vir para a Terra visitar sanatório. Então está ensinando para André Luiz isso daí. O repositório das emoções, dos desejos, dos impulsos e das nossas tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Ou seja, todo esse mapeamento mental que eu falei aqui, que ele chama de repositório das emoções, que é a subconsciência, na realidade, como o porão dilatado das nossas lembranças, e é exatamente no subconsciente que nós trazemos os impulsos das nossas tendências, que vão sendo projetadas, né, nas nossas realizações materiais imediatas. No entanto, na realidade, estende-se muito além da zona limitada do tempo em que se move um aparelho físico, porque todo esse material não está ligado ao mundo mental do berço até aquele momento. Tudo isso já traz de vidas passadas, é o que ele está dizendo. Ele considera a reencarnação para entender os transtornos de ordem mental. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes depois da utilização de vários corpos. Quando ele fala estratificação, né? Um fica estratificado, né? Superposto sobre o outro, sem se misturar. Nessa superposição, ou seja, nessas estratificações das lutas, das experiências, das aquisições mentais e emotivas, na realidade, quando fala mentais e emotivas, na realidade, o pensamento vem do mundo mental. Eu não posso, eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou um lixo, eu não valho nada, eu sou um burro, eu sou uma peste. Isso tudo são das crenças da pessoa, que ela foi estratificando como crença, que ela é convidada a sair disso com o tempo, né? Mas, na realidade, essas aquisições emotivas, elas são adquiridas a partir do pensamento que vem do mundo mental. Todo pensamento é transformado em sentimento e emoções. Então, evidentemente, embora tenhamos utilizado vários corpos em várias experiências, os corpos passaram. As experiências ficam. Essa é a verdade. Os corpos foram enterrados, desintegrados, desapareceram. Mas as experiências nesses vários corpos que nós tivemos vão para os porões do subconsciente. O Freud chamava de inconsciente, mas o Freud não considerava a reencarnação. Quem considerou a reencarnação foi Jung. Então, dentro dessa realidade, nessas estratificações, e todo pensamento vem do mundo mental, todo pensamento gera sentimento, todo sentimento gera emoção. Toda emoção já é fisiológica. A emoção já são as sensações fisiológicas. E quando você tem uma emoção por desequilíbrio provindo dessas estratificações das lutas desequilibradas do passado, o que você vai fazer nas emoções? Vai desestabilizar o sistema nervoso, o cérebro. Aí você perde a cognição, você perde a centralização cognitiva, você perde a noção de realidade, você fica em processo de alienação por um tempo grande. Os remédios podem ajudar, os remédios vão ajudar o cérebro a produzir substâncias que possam te melhorar a centralização da razão, mas, de qualquer maneira, eu repito para vocês, a pessoa que tem os transtornos, esses transtornos não foram criados nessa encarnação, ela já traz de subpersonalidade com conflitos interexistencial. Quando eu falo interexistencial, ele traz de vidas anteriores todos esses traumas do qual se manifesta na atual encarnação. É claro que a atual encarnação, mas a atual encarnação acaba sendo resultado, né, desses vários corpos mal utilizados no passado. Faltam, pois, as teorias de Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas, diz o Marcelo. É impossível você tratar pessoas com transtornos mentais sem o conhecimento da reencarnação. É impossível. Se você ficar nas teorias, palavras bonitas, lindinho e tal, você vai usar até hipnose, regressão, etc., como a tese psicanalista costuma usar até a vida intrauterina, mas não vai além disso. Então é muito limitada, né? E limitante também, ela tão é limitada como limitam também para as pessoas saírem dos seus transtornos, ou começarem a sair dos transtornos construídos em várias etapas reencarnatórias. Existem doenças de ordem mental que a pessoa vai levar uma encarnação, às vezes até mais de uma, para poder ir
se equalizando o processo e ela tomar conta da sua centralização cognitiva racional de domínio de realidade. E o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, o que eu estou dizendo para vocês, o Bacello está dizendo. E o conhecimento da verdadeira causa, que é a localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar. Por quê? Porque não é o corpo que traz a doença, o corpo retrata a doença que está no perispírito. Não tem outra, né? A doença não está no corpo, a doença está no perispírito que se reflete ou somatiza-se no corpo. E é exatamente o que ele está dizendo para nós. Para nós não, para o André Luiz nós estamos aprendendo aqui com o Bacello, que é um professor de psiquiatria, né? Quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente é onde estão exatamente as matrizes desses distúrbios nervosos, né? Do qual, evidentemente, traz todo um processo de transtornos graves da mente. Portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral. Cultivada com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. Por exemplo, dentre várias anomalias de distúrbios da mente, pessoas que estão em distúrbios mentais, existem as questões da chamada psicose do sexo, está ligado profundamente ao desvio na área da sexualidade, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudada por Lombroso, que é a criminalidade, que é a violência, quanto os desejos extravagantes, as chamadas excentricidades, né, de lamentáveis e perigosas condições de pessoas que vivem realmente os seus distúrbios fantasiosos, representam modalidade do patrimônio espiritual dos enfermos. Patrimônio que ressurge de muito longe, em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Muito, mas extrema, é uma aula fantástica que o Bacello dá para o André Luiz, considerando todas essas modalidades, né, de distúrbios e também modalidades dos nossos patrimônios espirituais como doentes, né, patrimônios que vão surgindo de muitas encarnações, ou pela nossa ignorância, ou pelo relaxamento de nossa personalidade ainda nos círculos da desarmonia, do desequilíbrio. Mas toda doença mental, toda, ou o que ele diz aqui, são raramente aquelas que possam surgir na atual encarnação, porque a pessoa já traz isso no seu histórico, nos porões do seu subconsciente, todas as suas defecções morais, todos os seus desvios morais, do qual, de alguma forma, o atual corpo físico acaba se ressentindo, em que haverá uma disfunção, se não uma própria lesão, mas uma disfunção das produções de neurotransmissores do cérebro, e o cérebro, evidentemente comprometido, vai trazer obrigatoriamente esses distúrbios psicológicos nas criaturas, mas ele como herdeiro dele mesmo. Ele que criou isso, é um patrimônio dele, só posso chamar ele que criou esse distúrbio em vários momentos, em várias encarnações, que se manifesta agora, mas não porque nasceu com um corpo que o levou a ter distúrbio mental. Não é o corpo que leva ao distúrbio mental. São os distúrbios mentais de vidas anteriores que levam o corpo a ter exatamente as manchas, as sequelas, né, dos erros, porque a mancha está no perispírito, o corpo vai refletir isso. Não, mas ele nasceu com um distúrbio das produções no cérebro. Isso não. Na realidade, ele nasceu sim com esse distúrbio, mas não foi o corpo que vai trazer o distúrbio para o espírito. Foi o espírito que em distonia com o bem, com o belo, com o bom, com a harmonia, com a paz, é que leva o corpo a ser lesionado. Vai levar uma encarnação, mas a causa não foi ali. É uma causa de várias vidas. É uma causa que traz de várias encarnações de erros e erros acumulados por descuido, por invigilância, por rebeldia, por bloqueio das leis divinas da consciência. Ele vai se estragando, né, sob o ponto de vista da própria potencialização da manutenção da própria luz interior. Eu vou explicar melhor o que eu quis dizer nesse aspecto de manutenção de luz interior. Porque a luz não se apaga. A luz não se apaga. Nós fomos criados, quando nós entramos na humanidade, na condição de humanos,
tendo os nossos estágios em reinos inferiores, nós chegamos como indivíduos únicos, que vamos ter experiências únicas em um processo de aperfeiçoamento até a pura e eterna felicidade, que seria a nossa angelitude daqui, não poucos trilhões de anos para frente. Nós vamos chegar lá. Então, já chegamos aqui hoje, nós chegamos na humanidade simples e ignorante. Já fomos seres primários e hoje nós estamos aqui raciocinando, já civilizados, já crescemos. E daqui a muitos, poucos, não poucos bilhões de anos chegaremos à angelitude. Mas, de qualquer maneira, mesmo nessas condições, nós já trazemos a iluminação que somos. Eu explico. O Allan Kardec ele queria saber o que é espírito. E eu disse para vocês que Freud trabalhou mente e corpo. E Jung e outros das transpessoalidades começaram a trabalhar espírito, mente e corpo. Uma tríade numa composição mais completa, mais fácil de ser compreendido para nós espíritas. Na realidade, quando se fala espírito, ou consciência, ou self, ou eu profundo, ou eu absoluto, são vários nomes que se dá. Somos nós espíritos. O Allan Kardec perguntou aos benfeitores espirituais o que é o espírito. E os benfeitores responderam que o espírito é uma centelha. Essa é a resposta, está no Livro dos Espíritos. Então nós somos uma centelha, e vamos mais adiante. Nós somos uma chama divina. Poxa, maravilha, então eu não sou corpo, eu não sou nem perispírito. Eu tenho um perispírito, que se utiliza de um corpo para que na vida material eu vá aprendendo e indo me aperfeiçoando até a pura e eterna felicidade. Essa luz, ou essa chama, ou essa fagulha, ela não se apaga nunca. Nós fomos criados, segundo Moisés poeticamente relata na sua obra, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Trazemos, portanto, o DNA do Criador, porque se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós já trazemos, evidentemente, em nossa origem, do próprio Criador que nos criou, esse contato direto da sua bondade, do seu amor. Trazemos a luz do amor de Deus, porque nós somos criaturas. Ele nos criou por amor e para o amor. Então a luz é o amor. Nós somos amor em essência. Nós somos essa luz. Que brilha a vossa luz, falava lá Jesus. Que ampliemos esse amor. Pois bem, essa luz nunca se apaga. Ela pode ser bloqueada pelas nossas más escolhas, como eu estou falando aqui. As pessoas escolhem o mau caminho, continuam no mau caminho, se rebelando contra as leis de Deus, se rebelando contra a vida, por decisão dela. Nasceu simples e ignorante. Uns chegarão mais rápido à pura e eterna felicidade. Outros demorarão mais porque murmuram contra as leis. Está lá, 115, pergunta do Livro dos Espíritos. Esse que murmura somos nós, os rebeldes, aqueles que nos rebelamos, que estamos sempre afrontando as leis divinas da consciência, que estamos sempre praticando o mal. Isso vai se acumulando, os males que vamos fazendo vai se acumulando e vai desestabilizando totalmente a nossa estrutura, digamos assim, do mundo egóico, é um termo mais junguiano, né? Da sombra do ego, vai se densificando. E essa densificação dessa sombra prejudica a personalidade. Personalidade é a experiência que eu estou vivendo hoje. Eu tive várias personalidades em várias encarnações. A de hoje é apenas mais uma, já tive várias. Mas dessas personalidades eu permaneço sendo uno, eu sou um indivíduo. Considerando essa realidade, o que eu queria dizer é o seguinte: nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos construtores da nossa doença e da nossa saúde. Nós somos os construtores da ampliação da nossa luz ou, de alguma forma, abafar um pouco ou bloquear um pouco essa capacidade de expandir a luz. O mais importante é que essa luz nunca vai se apagar. Eu posso deixar ela bloqueada por 10.000 anos, até mais. Mas um dia eu me canso disso e vou continuar buscando a pura e eterna felicidade, porque eu fui criado para isso. Todo ser humano foi criado para a pura e eterna felicidade. Por pior que seja o ser humano, por mais trevoso que ele seja, por mais tempo que ele leve nas trevas, um dia ele sai, porque ele vai se cansar de estar bloqueando a lei de amor, justiça e caridade da própria consciência. Que leve o tempo que for, mas ele um dia sai. Isso é que é importante dizer. Por quê? É um determinismo de Deus. Deus determinou que seja assim, que nós cheguemos à pura e eterna felicidade. Mas dentro dessa realidade, doença causada por mim. O médico, ele pode me ajudar, paliativamente me dá os fármacos que ele conhece, que ele estudou, que pode aliviar, mas são tratamentos paliativos. Enquanto eu não me corrigir, porque se eu sou
herdeiro de mim mesmo. E se eu que estou construindo a minha doença, não será um médico que vai curar a minha doença. O médico paliativamente vai aliviar o efeito da minha doença. Ele pode até curar supostamente um câncer, mas se o canceroso, ou seja, aquele que provocou o câncer, não se modificar, ele pode até ter uma encarnação supostamente curada, mas ele vai desencarnar, vai reencarnar e vai desenvolver o câncer. Porque, na realidade, quem desenvolve o câncer ou qualquer doença somos nós. Os médicos, a medicina, a ciência apenas ajuda a aliviar que nós possamos suportar os efeitos. Mas o convite é, vamos curar a doença. Curar a doença é todo um processo de reformulação de comportamento, de ideais, na busca pelo esforço permanente da prática e obediência ao código moral de lei da consciência. O bem, o belo, o bom, a harmonia, a paz, ser praticado o tempo todo. Aí nós vamos ter saúde, saúde integral, saúde de mente, saúde de corpo, saúde de espírito. Esse é o objetivo a ser alcançado. André Luiz ele recordou os seus escassos conhecimentos dos princípios de Freud e voltou mentalmente ao consultório, onde muitas vezes ele fora procurado por amigos enquanto foi médico. Ele trabalhou na área da fisio. Ele era um fisiologista, trabalhava realmente em estudar fisiologia, quando encarnado. Atacado de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais que procuravam o consultório dele como médico encarnado, André Luiz, a se socorrerem de suas noções de medicina, não obstante sua carência de especialização em psiquiatria. Ele ajudava no que podia. Ele não era um especialista, não tinha pós-graduação em psiquiatria, ele trabalhava com fisiologia. Eram maníacos, histéricos, esquizofrênicos, de várias gradações. Seus cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação através dos livros científicos. Haviam devorado os ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriram a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Indicavam o quisto doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. A explicação de Marcelo, por isso mesmo se aproveitadas por médicos cristãos na Terra, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. E o Marcelo continuou: eu tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais. Todavia, o meu esforço maior, ultimamente, desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para os transtornos ou os transtornados sejam auxiliados a tempo. Então agora o que eu faço? Como espírito, fazendo parte, liderado pelo Nicanor, visito sanatórios, mas eu não estou ali para curar doente, para ajudar doente, eu estou para inspirar médicos para que eles possam, na condição de psiquiatras, especialistas, ter uma visão muito além do que Freud viu, ter uma mente intuitiva de que existem outros recursos terapêuticos do qual você pode ajudar pessoas, inclusive em estado de esquizofrenia ou outras lesões mais graves. Mais grave não, porque a esquizofrenia é talvez dos transtornos mentais um dos mais graves, porque ela não tem cura, dizer que tem cura não tem. Pelo menos para a atual encarnação não, ele vai levar algumas encarnações para poder sair desses transtornos, não é uma coisa assim. Mas de qualquer maneira, existem outros transtornos mais que dá realmente para administrar, né? Uma ansiedade mais profunda e outros transtornos e outras fobias. Mas de qualquer maneira, o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento da reencarnação, o conhecimento do evangelho, o conhecimento da necessidade da prática do bem, da transformação de comportamento, são elementos terapêuticos muito eficazes, do qual vai trabalhar essas mentes que transcendem ao corpo, né? Trabalhando essa mente, se nessa encarnação elas não forem, digamos assim, totalmente curadas, mas elas já começam a trazer as matrizes das melhores informações para elas buscarem elas mesmas, por um processo de autocura, serem as suas próprias terapeutas interiores, elas mesmas serem as próprias terapeutas delas com as informações abalizadas em torno da reencarnação, da imortalidade,
da necessidade da prática do código moral, de lei, amor, justiça, caridade. E é assim que nós poderemos trabalhar, porque você usar todos os psicotrópicos, ansiolíticos, benzodiazepínicos da vida, né, apenas para ir enganando o cérebro, mantendo ainda doente, a doença e o doente, apenas só. Na realidade é só entorpecer o cérebro. Os tratamentos com os psicotrópicos é apenas para entorpecer o cérebro, é só enganando o cérebro e a pessoa vai, enquanto pode, estar vivendo ou sobrevivendo a essas condições. Futuramente, e o próprio Bezerra de Menezes trabalhou também a questão das obsessões, além dos problemas pessoais, e ainda existem os processos também das obsessões nesses transtornos mentais. A pessoa está com a mente frágil, evidentemente os espíritos aproveitam para perturbar ainda, para sugar, para tirar o fluido vital, que é o tônus vital do ser humano, vai enfraquecendo o sistema nervoso central e a pessoa vai se depauperando cada vez mais. Além do problema fisiológico, existe o problema espiritual, que é um outro prisma de análise das questões psiquiátricas. Fico por aqui por hora. Terça-feira que vem, às 18 horas, eu dou continuidade ao estudo Obreiro da Vida Eterna. Eu agradeço profundamente aqueles que estiveram conosco aqui. Eu peço perdão por não ter havido essa interação. Eu estou começando agora a colaborar com a Débora. Me coloquei à disposição para fazer isso e vou fazer até o final. Nós estamos na quarta parte agora do livro Obreiro da Vida Eterna. Aqueles que tiveram a paciência de estar conosco até agora, eu agradeço profundamente pelo carinho, pela atenção, e aqueles que mais tarde assistirem, que eu possa ter sido útil, às vezes usando termos que não são tão usuais no movimento espírita, mas é bom nós começarmos a aprender um pouco sobre as questões desses distúrbios de ordem mental, sabendo que elas não nascem do nada e não nascem no berço, não, elas já vêm antes do berço, e a pessoa com o tempo vai trabalhando para sair dessa situação. Entrar demora muito, sair também não é uma coisa tão rápida assim não. Tanto quanto demora para você entrar no distúrbio, tanto quanto também é demorado sair do distúrbio de ordem mental. Tá? É uma situação. Se sai, mas existem casos e casos. Que Jesus nos abençoe, um grande abraço para vocês e que nós possamos realmente ter todo o motivo do mundo para refletir como nós estamos conosco, tá bom? Muito obrigado ao Denise Lacerda. Um grande abraço para você, tá? Tatiana também. Eu tenho alguns nomes, não sei se estão aqui, se vão estar mais tarde. Josefa, tem Helena Careta, Aldenice novamente, Catarina, Gilberto. Eu peço desculpa se eu não fui tão claro, o assunto é um pouco técnico. Estamos diante de psiquiatra, professor de psiquiatria, estamos com o doutor André Luiz também, que é médico, e são termos mais, hoje, pelo menos foi em termos mais no campo da medicina, né? Um grande abraço para vocês, muita paz.